sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar os seus conhecimentos. Vamos lá? Nesta aula, vamos falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório, antes sistema digestivo ou aparelho digestivo, é formado por um conjunto de órgãos cuja função é transformar os alimentos, tudo aquilo que engolimos, por meio de processos mecânicos e químicos, em nutrientes, que é a parte absorvida do alimento. Como resultado, temos a nutrição do corpo e a formação das fezes, que são os restos do processo de digestão na qual não foram absorvidas pelo organismo. Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, os nutrientes, realizada no aparelho digestório ou digestivo, por meio de dois tipos de processos: os processos mecânicos e processos químicos. Temos aqui ao lado uma imagem, um esquema do aparelho ou sistema digestório. Podemos, de forma geral, verificar que inicia-se o seu orifício de entrada, que é a boca, terminando no orifício de saída do sistema, que é o nosso ânus. E entre o orifício de entrada e o orifício de saída, existem vários outros órgãos que juntos irão fazer o papel do sistema digestório. Antes de falarmos do sistema digestório propriamente dito, precisamos diferenciar o que vem a ser alimento do que vem a ser nutriente. Temos por definição de alimento tudo que ingerirmos. Então, tudo que nós colocarmos em nossa boca com o objetivo de engolirmos, ou seja, digerirmos, nós vamos chamar de alimentos. Já os nutrientes é uma parte do alimento que pode ser aproveitada pelo nosso organismo. Então, alimento é tudo, enquanto nutrientes é a parte aproveitada. Como exemplo de alimentos, nós temos o arroz, feijão, carne, batata, frutas e outros alimentos quaisquer. Desses alimentos todos, parte deles serão absorvidas, serão usadas pelo nosso organismo. A esta parte absorvida, a esta parte usada, é que nós chamamos de nutrientes. De forma básica, nós temos dois grupos de nutrientes. Um, que são chamados macronutrientes. Macro, grande, então são os grandes nutrientes, mais complexos. Enquanto, por outro lado, nós temos um segundo grupo, que é o grupo dos micronutrientes. Micro, pequenos, os pequenos nutrientes, os menos complexos. Dos grupos dos macronutrientes, nós vamos ter os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Enquanto que no grupo dos micronutrientes, nós vamos ter as vitaminas, os minerais, os sais minerais, a água e fibras, que na verdade vão auxiliar no processo de digestão. E culminando no que é mais importante, ou um dos elementos tão importantes quanto qualquer outro, na produção de energia, que é o que faz o corpo se manter vivo. Então, partindo de novo dos alimentos, alimento, tudo. Nutrientes, parte aproveitada. Dos alimentos, nós temos tudo aquilo que vamos ingerir, que vamos comer. Deste tudo, parte será absorvida, parte será utilizada pelo organismo. A esta parte chamamos de nutrientes. Os nutrientes podem ser os carboidratos, proteínas, açúcares, as vitaminas, minerais, águas e fibra. De forma simples, o que vem a ser os carboidratos?
são os chamados açúcares e tem como principal função no nosso organismo a produção de energia, o chamado ATP, que é uma sigla que significa o A, adenosina, o T, tri, e o P de fosfato. Então, adenosina trifosfato. As proteínas, que são formadas basicamente pelos aminoácidos, têm como principal papel, o fundamental papel no nosso organismo, promover a construção. Então, basicamente, nosso organismo é formado à base de proteínas. Então, músculo é proteína, cabelo é proteína, temos vários hormônios à base de proteína. Então, basicamente, a proteína ela vai construir, vai formar o nosso organismo. Nós também temos como nutrientes as gorduras ou os lipídios. As gorduras ou lipídios têm como principal papel no adulto promover a reserva de energia. Mas temos que também lembrar que a gordura, principalmente para o recém-nascido, tem como principal função, ou uma das suas funções, manter o controle de temperatura. Então, as gorduras no recém-nascido atuam mantendo o controle térmico, controle de temperatura. No adulto, de forma geral, é basicamente como a segunda fonte de energia, ou a reserva de energia. Os micronutrientes, como já vimos que são as vitaminas, minerais e água, vão atuar principalmente na regulação, transporte e no auxílio geral do funcionamento do nosso organismo. E mais uma vez, o esquema do aparelho do sistema digestório. Vamos agora fazer um resumo do sistema digestório. Como já foi falado, o sistema digestório, como orifício de entrada, vai ter a boca, formada pela língua, e no fundo da boca, a faringe, cuja principal função vai ser promover a mastigação, que vai ser a digestão mecânica, e a deglutição, após a formação do bolo alimentar. Nós temos também as glândulas salivares atuando na cavidade bucal, que é chamada de órgão anexos. Tem como principal função promover a subilização, lubrificação e início da digestão do amido pela saliva, que é o que nós chamamos de digestão química. Então, observe que na boca nós vamos ter a digestão mecânica, feita pelos dentes e língua através da mastigação, e vamos ter a digestão química, feita pela saliva, que vai ter uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, que vai atuar em cima do amido, dos açúcares. Após essa digestão mecânica e química, será formado bolo alimentar. Este bolo alimentar vai passar da faringe, que é a porção superior do pescoço, para o esôfago. No esôfago, nós vamos ter uma outra estrutura, um outro mini órgão chamado epiglote. Esta epiglote vai funcionar como uma válvula que vai controlar o que vai para a traqueia, que faz parte do sistema respiratório, e o que vai para o estômago, que seria o alimento, para evitar que a pessoa possa engasgar. Então a epiglote ela vai atuar como uma portiola, um portão, mandando o ar para os pulmões e mandando o bolo alimentar ou alimento para o estômago. Este esôfago tem como principal função promover a condução dos alimentos para o estômago, através de contrações musculares chamado peristaltismo. Após esse bolo alimentar passar pelo esôfago, ser conduzido até o estômago, no estômago, que é um outro órgão do sistema digestório, tem como principal função promover a solubilização e digestão química pelas secreções gástricas. O que seriam essas secreções gástricas? O ácido clorídrico, o chamado HCl,
cujo pH é muito baixo, em torno de 2, o que torna-se um líquido muito ácido, promovendo a dissolução do bolo alimentar, junto com as enzimas pepsina, que tem como função atuar nas proteínas, e em recém-nascidos a renina, né, que basicamente acontece nos recém-nascidos, que tem como função coagular o leite, deixar o leite mais endurecido, para dar tempo de fazer a digestão desse leite e o neném possa então absorver os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. Após a atuação do suco gástrico e das enzimas pepsinas, né, que atuam nas proteínas, o bolo alimentar que vem da boca se transforma no que nós vamos chamar de quimo. Então, quimo é o resultado da digestão do bolo alimentar. Do estômago, este quimo formado vai passar para o intestino. Observe que nós vamos ter 3 tipos básicos de intestino: o intestino delgado, o intestino grosso e o intestino reto, né? A primeira porção do intestino, que é o intestino delgado, ainda vai promover a digestão do alimento. Então ele vai ser responsável pela digestão química pelas enzimas digestivas do pâncreas e do próprio intestino, além de começar então a fazer a absorção no sangue e na linfa dos nutrientes. Como resultado do quimo, após a digestão do intestino delgado, nós falamos que foi formado o quilo. Então na boca se forma o bolo alimentar. Este bolo no estômago é transformado em quimo. E este quimo é transformado em quilo. E a partir daí é feita a absorção dos nutrientes. Então, do intestino delgado, na sua porção inicial, onde é feita a absorção dos nutrientes maiores, açúcares, proteínas e gorduras, ele vai para o intestino grosso, na sua porção inicial. Então, do intestino delgado, que está aqui representado bem no meio da imagem, na porção inicial é feita uma digestão ainda, digestão final. Após a formação do quilo, esse quilo passa por todo o intestino delgado sendo absorvido, principalmente a absorção de nutrientes maiores, os chamados macronutrientes, como proteínas, açúcares e gorduras. Desse intestino delgado, passa para o intestino grosso, nas suas porções iniciais, medianas e finais. Nas porções iniciais, medianas e pré-final, é feita a absorção de água e sais minerais, além de serem conduzidos restos alimentares não digeridos para o intestino grosso, porção final, que está o reto, que vai ser o que? A formação final do bolo fecal, armazenamento temporário e posterior eliminação das fezes. E essas fezes irão sair depois de acumuladas pelo orifício de saída, que é o nosso ânus. Então observe que vai do orifício de entrada da boca, forma-se o bolo alimentar, este bolo é conduzido para o estômago, é transformado em quimo através de ações enzimáticas e do ácido clorídrico. Este quimo formado é conduzido para o intestino delgado, onde é feita ainda uma digestão final, formando o quilo. Deste quilo, ele é absorvido pelo intestino delgado, que é o intestino fino, passa para o grosso, onde a água e os sais minerais são absorvidos e será eliminado na forma de fezes. Como falamos, o processo de digestão se dá através de 2 formas: a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é aquela feita principalmente pelos dentes e pela língua. A digestão mecânica é realizada com a mastigação, dentes, a deglutição, que é o ato de engolir, e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo,
chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Na digestão, em seu processo mecânico, os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços bem pequenos, com o auxílio dos dentes e da língua. O contato dos alimentos com a saliva facilita sua passagem pelo tubo digestivo. Após a mastigação e a salivação, forma-se o bolo alimentar, que é deglutido. Durante a deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurra o alimento para trás, jogando-o dentro da faringe, que se contrai e projeta o bolo alimentar para o esôfago. Quando engolimos, a epiglote fecha a glote, impedindo que o alimento vá para a traqueia. Então aqui nós temos a imagem do sistema digestório novamente, e nesta região, a região de glote. Aqui nós podemos verificar, por exemplo, o esôfago e do outro lado a traqueia. Então no processo de deglutição, ao engolir, esta epiglote, que seria esta válvulazinha, ela se dobra, né? Ela fecha essa passagem, fazendo com que o bolo alimentar que veio da boca passe, está vendo aqui o bolo alimentar que está vindo aqui da cavidade oral, passe pelo esôfago, está aqui passando pelo esôfago, sem entrar pela traqueia. Se entrar pela traqueia, a pessoa engasga. Então, o bolo alimentar que está vindo aqui pela cavidade oral, pela boca, ela vai fechar essa região, a epiglote fecha essa portinha de entrada e o alimento que está aqui passando vai passar pelo esôfago, indo até o estômago. Então, como vimos, o processo de digestão mecânica tem como principais órgãos o dente e a língua. Apenas para curiosidade, os nossos dentes são formados por coroa, que é a parte externa do dente, e a raiz, que é a parte interna, na qual nós não conseguimos visualizar, enxergar. Na parte da coroa, o dente apresenta o esmalte, que é a parte mais dura do corpo humano, e a dentina. E dentro dessa dentina existe a polpa, os nervos, na qual, se deixarmos a cárie chegar próxima, começamos a sentir dor. E temos o osso alveolar, que é o osso que vai segurar este dente, mantendo-o na boca. De forma simplista, o adulto tem em média 28 dentes. Caso nasça o seu terceiro molar, ou dente do juízo, também chamado o dente do siso, o indivíduo adulto pode chegar a ter 32 dentes. Já a criança, ela tem, em média, no máximo, 20 dentes. Por quê? Porque na criança não existem os pré-molares. As crianças têm incisivo central, que o adulto também tem, incisivo lateral, que ambos, adulto e criança, têm, canino, que ambos têm, adulto e criança. Porém, os pré-molares que o adulto tem, a criança não tem, ela já apresenta os molares infantis. Então, os pré-molares que a criança não possui, somente o adulto que vai possuir. Os molares dos adultos nascem sem nenhum antecessor, que é um perigo. Quando a criança faz 6 anos, em média esse dente começa a nascer, a erupcionar. Como não caiu nenhum dente do fundo, as mães muitas vezes se confundem. E quando vai verificar, acha que é um dente de leite. E aí chega aos seus 10, 11 anos e tem que fazer a sua primeira extração. Então os dentes molares de adulto, eles nascem sem nenhum antecessor por volta dos 6 anos de idade. Além disso, nós temos a língua. A língua, além de participar da digestão mecânica, ela também vai atuar na percepção de sabores, de estímulos do alimento. Então nós temos
a percepção do doce, nós temos a percepção do azedo, a percepção do salgado, a percepção do amargo e agora a percepção do umami, que é um novo sabor que foi descoberto mais recentemente. Este umami ele está ligado à percepção do sabor das proteínas. Então, desta forma, a nossa língua ela consegue perceber os sabores dos alimentos e, desta forma, criar um estímulo para a nossa alimentação. Nesta imagem, podemos ver mais uma vez como se dá a passagem do bolo alimentar pela epiglote. Então, imaginemos que estamos num momento de repouso ou de simples mastigação, fazendo a digestão mecânica. Nesse momento de repouso ou de mastigação, observe que o palato mole encontra-se relaxado e a epiglote encontra-se aberta. Portanto, o ar passa das fossas nasais para o início da faringe, entrando na traqueia, enquanto o bolo alimentar se encontra na boca e a língua relaxada. Quando da deglutição, observe que a língua começa a forçar que o palato mole fique contraído. Dessa forma, eu fecho a passagem para as fossas nasais. Tanto que quando estamos engolindo, não conseguimos respirar ao mesmo tempo. Tanto o ar fica impedido de passar pela epiglote, assim como o bolo alimentar, que acabou de ser engolido, evita que ele vá para as fossas nasais, tendo um único caminho. A epiglote que estava aberta, por onde o ar passou, ela se fecha, fechando a passagem para a traqueia, sobrando, portanto, apenas a passagem pelo esôfago. Então, observe que o bolo alimentar que estava na boca no processo de mastigação, ao ser engolido, ele passa para o esôfago, uma regiãozinha que estava aqui atrás, enquanto que a traqueia, que é por onde passa o ar, ela ficou agora fechada pela epiglote. Após a passagem do bolo alimentar, após o ato da deglutição, do engolimento, volta-se a abertura da epiglote e volta-se o relaxamento do palato mole. Dessa forma, o ar volta a passar novamente. Então, observe que no período da deglutição, no momento de engolir, há um mecanismo que protege o nosso organismo do refluxo do bolo alimentar para o nariz, para as fossas nasais, assim como também um mecanismo que protege para que esse bolo alimentar não entre na traqueia e a pessoa possa ter algum problema de asfixia, falta de ar. No outro lado, nós temos uma imagem mostrando do peristaltismo, ou seja, os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos eles são unidirecionais, da parte superior para a parte inferior. Esses movimentos de contração do bolo alimentar para conduzi-lo até o estômago também ajuda no processo de digestão mecânica. Afinal, ele vai apertando, vai compactando este bolo alimentar até ser conduzido ao estômago. Vamos agora falar rapidamente sobre a digestão química. Na digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores graças à ação das enzimas presentes no suco digestivo, sofrendo alterações em sua composição química. De forma objetiva e simples, o que nós precisamos ter de informação básica é que cada enzima digestiva ela vai atuar em cima de um pH próprio. O pH é aquela régua que nós temos de química, na qual vai dizer se o meio é ácido, básico ou neutro. Lembrando que esta régua ela vai de 0 a 14. De 0 a 6 chamamos de ácido, e quanto mais para baixo
né, quanto mais próximo do zero, mais ácido é a substância, é o meio ambiente. Em torno de 6 a 8 dizemos que é neutro, e acima de 8 até 14 ela é considerada alcalina ou básica. Então nós vamos ter enzimas digestivas que vão estar adaptadas a atuar em meio neutro, como no caso da pitialina, que é produzida pelas glândulas salivares, que atua no pH da saliva, que é um pH neutro, em torno de 7, e vai atuar em cima dos açúcares, amido. Nós temos outros grupos de enzimas que atuam no estômago, como o caso da pepsina, que vai atuar em cima das proteínas. Neste caso, esta enzima digestiva ela está adaptada a atuar em um pH bastante ácido. Como o estômago também produz o HCl, que é o ácido clorídrico, então a região fica bem ácida, em torno de 2. E a pepsina, ela gosta, então ela atua no ambiente mais ácido. E nós temos aquelas enzimas digestivas que atuam no intestino delgado. Essas enzimas que atuam no intestino delgado, todas essas enzimas que atuam no intestino delgado, elas já gostam, entre aspas, elas preferem um ambiente mais alcalino, um pouco acima da escala 8. Né? Essas enzimas digestivas que atuam no intestino delgado atuam em cima também dos açúcares, como a sacarose, a lactose, nas gorduras, através da enzima lipase, também vai ter proteínas que atuam, que é a tripsina, nas proteínas. Enfim, nós vamos ter um conjunto de enzimas que atuam em ambiente alcalino, básico. Vamos ter enzima digestiva que atua em ambiente ácido e vamos ter enzimas que atuam no ambiente neutro. Lembrando que as proteínas que são produzidas pelos pâncreas, como a lipase, tripsina e a amilase pancreática, também atuam no intestino delgado. São produzidas no pâncreas, mas são jogadas no intestino delgado para que possam atuar. Então nós temos aqui do lado a imagem de dois órgãos anexos. Um é o fígado e outro é o pâncreas. O fígado vai ter uma importante participação na formação da bile, né, que é um líquido que vai ser produzido pelo fígado, armazenado numa vesícula chamada vesícula biliar, que vai atuar essa bile nas gorduras, fazendo a emulsificação da gordura, né, ou seja, vai facilitar a dissolução das gorduras. Enquanto que o pâncreas vai produzir um conjunto de enzimas também digestivas, mas que irá atuar no intestino delgado. Podemos observar nessa imagem aonde ocorre o processo de digestão química. Então, a digestão química ela pode ocorrer na boca, pode ocorrer no estômago e pode ocorrer na porção inicial do intestino delgado, na região do duodeno. Então vamos lá. Na boca, a amilase salivar ou pitialina é uma enzima da saliva que, em pH neutro ou ligeiramente alcalino, mas principalmente neutro, digere parcialmente o amido e converte-o em maltose. É na boca, com a pitialina da saliva, que começa a digestão química dos polissacarídeos, os açúcares ingeridos. Na região do estômago, nós vamos ter o ácido clorídrico e a pepsina, que é uma enzima digestiva. E lembrar que no recém-nascido nós temos a renina, que vai fazer a coagulação do leite, permitindo uma melhor digestão do leite para favorecer o crescimento e desenvolvimento da criança. Então vamos lá. Na composição do suco gástrico, produzido pelas glândulas estomacais, nós temos o ácido clorídrico, o HCl, tem como função tornar o pH ácido, amolecer o bolo alimentar,
esterilizar o bolo alimentar e ativar as formas inativas das enzimas do suco gástrico, como a pepsina, enzima responsável pela digestão de proteínas. E aqui nós temos o nosso intestino delgado, aqui representado. No intestino delgado, ele vai receber enzimas do pâncreas, assim como vai receber também a bile que estava armazenada na vesícula biliar. Então, nessa região, onde vai ser feita a digestão química final do quimo, transformando-se em quilo, nós recebemos a bile, que não é uma enzima digestiva, mas atua na emulsificação da gordura, não sendo uma enzima digestiva. E vamos receber enzimas digestivas que vêm do pâncreas. Então, nós temos aqui no suco digestivo, né, no intestino delgado, enzimas que vêm do pâncreas, como a quimiotripsina, tripsina, amilopepsina e lipase. A bile, que não é uma enzima, mas tem a capacidade de emulsificar as gorduras, os lipídios, né? E nós temos as próprias enzimas intestinais, né, do intestino, que essas enzimas vão atuar principalmente nos açúcares. Desta forma, nós temos as atuações da digestão química. Ocorre na boca, ocorre no estômago e ocorre no intestino delgado na sua porção inicial. Vamos falar agora, para finalizarmos a parte do sistema digestório, de algumas curiosidades. Curiosidade 1. O intestino delgado é onde ocorre a maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes. Então, o intestino delgado nós dividimos em 3 partes: a parte do duodeno, a parte do jejuno e a parte final, que é a parte do íleo. E na região do duodeno é onde ocorre a digestão final do sistema da digestão química por enzimas do próprio intestino, enzimas digestivas que venham do pâncreas e a bile, que venham do fígado. Na parte de jejuno é feita a absorção dos macronutrientes e a porção final, que é o íleo, que vai se ligar ao intestino grosso. O bolo alimentar é o alimento misturado inicialmente na boca e depois deglutido, engolido, até o estômago, levado pelo peristaltismo, que é o movimento que faz o esôfago. O quimo é o bolo alimentar no estômago, misturado com suco gástrico e com o HCl, o ácido clorídrico. O quilo é o químio que vem do estômago, misturado no intestino com suco entérico, pancreático e bile. Então, primeiro forma-se o bolo alimentar na boca, depois forma-se o quimo no estômago e, por fim, o quilo no intestino delgado. Vamos agora falar de uma segunda curiosidade do sistema digestório. As vilosidades intestinais, assim como as microvilosidades no intestino delgado, têm a função de aumentar a área de absorção dos nutrientes após a digestão. Elas são as dobras dos intestinos. Então, as vilosidades é as dobras que o intestino delgado faz para poder, em um mesmo espaço, ter muito mais quantidade de intestino para promover uma melhor absorção, melhor e maior absorção de nutrientes. Já as microvilosidades são expansões da membrana plasmática da célula, aumentando no mesmo espaço a quantidade de membrana para que possa ser absorvido os nutrientes. Então, nesta imagem, vamos imaginar que eu tenho um papel, por exemplo, e nesse papel ele tem 10 centímetros
de comprimento e 5 de largura. Eu posso pegar em um mesmo tamanho de 10 centímetros de comprimento, eu pego o papel e começo a dobrar, faço várias dobras. Então, se eu esticasse esse papel agora, ele teria muito mais que 10 centímetros, para chegar a 20, 30 centímetros de comprimento. Então, observe que ao fazer essas dobras, que eu vou chamar de microvilosidades, se for uma célula, eu aumento a sua área de absorção. Então, no mesmo espaço, que no caso aqui seriam 10 centímetros, eu aumento a minha área de absorção, melhorando assim a minha capacidade de me nutrir, de absorver os nutrientes. Se eu esticar esse papel, o tamanho final fica em torno de 10, 20, 30 centímetros de comprimento. Mas respeitando o espaço limite, ao fazer essas dobras, eu aumento o espaço, eu aumento a área de absorção. E para encerrarmos a aula de hoje sobre o sistema digestório, vamos falar da curiosidade número 3. Esta curiosidade ocorre no intestino grosso. Então, só lembrando que o intestino delgado, na sua porção final, que vamos chamar de íleo, ela se liga ao intestino grosso. Esse intestino grosso tem como principal função promover a absorção dos micronutrientes, como água e sais minerais, além da formação do bolo fecal, das fezes, onde será guardado temporariamente na porção final do intestino grosso e sendo eliminado pelo ânus, que é o orifício de saída. Somente para curiosidade, o intestino grosso tem o seu cólon ascendente, tem o seu colo transverso, tem o seu colo descendente, o seu colo sigmoide e o reto, onde fica armazenado as fezes temporariamente. Vamos observar que na porção direita do intestino grosso, nós temos um apêndice, e é este apêndice vermiforme que inflama, causando a apendicite. Então vamos dar uma lidinha rápida aqui. O apêndice secal, também chamado de apêndice iliocecal, ou também apêndice vermicular ou apêndice vermiforme, é um tubo de fundo cego que parte da primeira porção do intestino grosso e que se situa na região inferior direita do abdômen. Os seres humanos e os macacos são os únicos seres vivos que possuem este apêndice. Não se sabe ao certo qual a função que ele exerce. Uma das teorias que existe é que este apêndice vermiforme tinha a função de servir como reservatório de nutrientes. Então, o quilo que estava vindo do intestino delgado ficava armazenado nessa região para que o organismo pudesse utilizá-lo em momentos oportunos ou quando estivesse na falta de alimento, pudesse absorver esses nutrientes armazenados. Hoje, este apêndice não tem mais essa função de armazenamento temporário de nutrientes. Mas sim, caso algum alimento entre aqui e permaneça nessa região, ele tende a estragar, a entrar em estado de putrefação e dessa forma poderá causar uma infecção generalizada. Caso entre, vai causar a doença chamada apendicite e terá que fazer a remoção deste apêndice do intestino. E damos assim por encerrado nossa aula de sistema digestório e esperamos que você continue acompanhando as nossas aulas de biologia. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento.